Será que existem salmos que são realmente proibidos? Será que por milhares de anos nós estamos recebendo informações que em algum momento podem ser proibidas? Como eu disse, por milhares de anos os salmos foram tratados como muito mais do que simples orações. Reis carregavam seus versos para as guerras, monges os recitavam durante noites inteiras, e antigas tradições, a exemplo da tradição judaica e posteriormente a cristã, tinham muitos salmos como fórmulas espirituais. Eu sempre falo sobre esse assunto aqui, sobre a caixa de ferramentas que um salmo pode proporcionar dentro de um direcionamento. Mas será que existe uma parte dessa história que ninguém conhece? Será que certos salmos realmente foram considerados perigosos, secretos, poderosos ou fortes demais para o uso comum? Antes da gente falar sobre essa lista e sobre o termo que é utilizado em algumas instituições para dar a nomenclatura sobre o assunto, eu quero que você coloque aqui se você está participando desse vídeo, se é a sua primeira vez aqui e se você está realmente inscrito. O Salmo, ele sempre foi tratado como uma caixa de ferramentas. Ele não é uma caixa de ferramentas dentro da Bíblia cristã somente. Ele foi agregado ao cristianismo. Mas o Salmo é muito mais antigo que isso. Os Salmos são muito mais antigos do que a era cristã. Eram cantados, tinham ritmo, eram canções de ligação ao Criador. Tinham repetição, frequência vocal, a memória oral, sempre utilizado em ritualísticas, dentro do hebraico antigo, palavra igual vibração criadora. E aí nós podemos começar a falar sobre essa questão dos salmos imprecatórios. E o que são esses salmos imprecatórios e por que causam tantas discussões e até mesmo temor em muitas pessoas? A regra geral é que os salmos eles não estão retirados da Bíblia. Eles poderiam estar retirados, por exemplo, da Bíblia cristã, mas dentro da Torá eles se mantêm intactos. E oficialmente eles também estão na Bíblia. Então, os salmos, eles permanecem canônicos em algumas vertentes, estão aceitos e preservados. Porém, alguns deles, ao redor da história, ao longo de toda a história, receberam algum temor, alguma restrição litúrgica e interpretações delicadas. Especialmente o que eu falei, os salmos imprecatórios. E o que significa imprecatório? Imprecare significa invocar contra. São salmos onde principalmente aparecem pedidos de justiça, queda dos inimigos, destruição do mal e punição divina. Vamos colocar aqui. Eu vou explicar a questão que gera muito temor nas pessoas e vou exemplificar. Porque existem alguns salmos realmente que são mais complicados dentro de uma interpretação superficial, que não é o caso das pessoas que estão dentro de um grupo de estudos e entendendo isso dentro de uma forma mais aprimorada, como é o caso do trabalho que eu realizo. Mas antes da gente pontuar sobre isso, você sabia que muitas vezes o Salmo 91, que é o mais conhecido e utilizado, ele já foi visto como muito delicado? Porque dentro dos mistérios ali elevados, existe uma forte tendência a buscar proteção, a uma guerra espiritual, a um escudo invisível. E talvez o Salmo 91 seja o mais utilizado
em todas as épocas. Ele era usado e ainda é usado como proteção contra forças invisíveis, perigos noturnos. Existe um trecho muito forte que já foi considerado sensível, e isso ativa uma emoção instantânea se você levar ao pé da letra. Eu quero que vocês entendam o seguinte: na antiguidade era muito mais difícil explicar as questões cabalísticas de cada salmo, as questões que estão intrínsecas dentro de significados e a caixa de ferramentas dentro de uma série de possibilidades. Então era muito mais fácil não dar acesso do que explicar os direcionamentos. Até mesmo o Salmo 93 também é muito utilizado. Ele fala sobre uma travessia espiritual, sobre medo, sobre morte, sobre confiança absoluta. Por exemplo, mesmo andando pelo vale da sombra e da morte, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Então, ele é utilizado em momentos fortes. Mas vamos entrar aqui dentro da questão e dos exemplos mais conhecidos e que geram diversos debates e hipóteses e até temor em pessoas. Nós temos alguns salmos que assustam, vamos dizer assim, porque eles apresentam ali uma ira, um sofrimento, um desejo de justiça externa e uma linguagem violenta. O que eu sempre falo para as pessoas é o seguinte: todo salmo é feito na tua realidade a partir do momento que você destina esse salmo para uma realidade que não seja a sua e com os sentimentos mais variados, você está cometendo um grave erro. Você não pode recorrer a uma ferramenta, a uma canção de Deus, a uma ferramenta de conexão com as mais diversas vertentes. A partir do momento que você realiza o salmo com sentimento, você está realizando para a sua realidade. Que fique bem claro isso. E eu vou explicar e também quebrar alguns tabus em relação a alguns salmos que eu vejo que está correndo pela internet, algumas explicações que até assustam algumas pessoas. Vamos entender mais uma vez. Os salmos são uma caixa de ferramentas, uma caixa mágica de ferramentas que é utilizável para as mais diversas funções. E nós estamos aqui dentro de uma caminhada ligando correspondências nas mais diversas culturas cabalísticas, herméticas, magísticas, arquetípicas, para dar vida ao entendimento dessa temática, junto com outras temáticas como mantras, como a magia divina, a magia solar, os elementos. Mas vamos lá. Na Kabbalah, os inimigos nem sempre são pessoas. Eles frequentemente simbolizam o caos interior, o medo, a obsessão, os vícios, as forças fragmentadoras, impulsos destrutivos do indivíduo. Onde está o maior inimigo? Dentro do indivíduo. Então, o salmo acaba se tornando uma ferramenta para a consciência ativar defesas contra a desordem. E aí o salmo entra como uma ferramenta vibracional. A palavra não era apenas simbólica, ela era entendida como força criadora. E antes de eu dar os exemplos para que você possa compreender e adaptar isso na sua realidade e ver se faz sentido, vamos entender que eles eram cantados, entoados, vibrados. Então havia toda uma egrégora ao redor, uma palavra organizando a realidade. Algumas tradições evitavam alguns tipos de salmos, porque havia muita emoção na palavra, mais a intenção. E o que é o erro fundamental de uma pessoa? Uma pessoa que está tomada por raiva, por ódio, por vingança, por obsessão, vai potencializar o sentimento dentro de uma ferramenta que está sendo colocada à disposição para organizar a vida do indivíduo. Ele vai lá e coloca isso com uma amplificação psíquica negativa, uma autoalimentação emocional e uma densificação espiritual em direção a terceiros. E isso faz um mal tremendo, primeiro, para o indivíduo. Então,
Esse é o primeiro ponto que eu quero tratar. E aí as instituições não removeram os salmos, não os considera heresia, mas algumas tradições realmente evitaram certos versos dentro das cerimônias e acabam suavizando isso, porque também não havia uma explicação dentro de um contexto fechado. Antigamente também não se tinha vontade de explicar as coisas para que as pessoas tivessem ferramentas. Então eu vou dar mais alguns exemplos de salmos que são considerados imprecatórios, foram considerados, e tem um que é o mais específico e que gera maiores polêmicas e controvérsias, tá? Eu vou fazer uma relação cabalística, inclusive, com essas questões, porque muitas vezes as pessoas não entendem a ligação dentro da árvore da vida, dentro das esferotes, né? Então, vamos lá. O maior exemplo que a gente tem aí, eu vou colocar com bastante especificidade, é de um salmo que a maioria das pessoas até tem medo. Mas os exemplos mais conhecidos eu vou colocar, por exemplo, o Salmo 35. Ele é um salmo de combate espiritual. Então, se nós estamos aqui falando sobre combate espiritual, o que significa esse combate? Significa um combate com o seu vizinho, com alguém que você não gosta ou que tem algum problema, ou é algo interior? É uma função elevada de defesa do seu campo. Então, quando você acessa, por exemplo, o Salmo 35, você está atuando para si ou para terceiros? Qual é o teu objetivo em relação a isso? É você destruir uma realidade? Não, é uma guerra espiritual que você precisa combater com o teu interior. Por isso que é importante entender as relações. Por isso que é importante entender o código, a vibração, o segredo que está envolvido, o som, a frequência que as antigas tradições sabiam. Então, nós temos rupturas muito interessantes que podem ser faladas. Nós temos, por exemplo, dentro dessa lista dos imprecatórios, eu vou colocar aqui a árvore da vida para que você possa se basear. Essa árvore da vida, inclusive, eu utilizo em aulas fechadas com os meus alunos. Ela está numerada, inclusive tem a esfera oculta da AT, mas para que você possa entender. Bom, eu estou falando primeiramente do Salmo 35, então eu vou seguir a linha de raciocínio até ir para os mais polêmicos, né? Bom, como ele trata dentro de um aspecto iniciático, de quem entende, de quem estuda, de uma defesa espiritual e um combate contra a injustiça, o indivíduo muitas vezes pode interpretar a própria justiça, que muitas vezes não é a justiça arquetípica dentro da ligação com o todo. Ele tem relação com duas esferas aqui, que são uma delas ligadas aqui à severidade, que é a esfera número 5, Gevurah. Se você aplica somente com essa frequência de severidade, não tem um equilíbrio com outra esfera, você acaba direcionando a energia de forma equivocada. Aqui nós temos uma relação, então, com esse pilar, que é considerado o pilar da severidade, e aí muitas pessoas, elas vão colocar, às vezes, um sentimento atravessado, quando a recomendação real é para proteção, fortalecimento e quebra de perseguição emocional. Evitar, a todo custo, criar uma obsessão contra inimigos, ou criar inimigos para direcionar essa energia. Gente, nós estamos no século XXI. Nós precisamos entender que as questões são individuais dentro dos sentimentos. E quando vai para o coletivo é para se criar uma egrégora de pessoas que estão vibrando dentro de uma mesma estrutura. Então, nós temos uma relação com Gevurah aqui, só que se a pessoa ficar só em Gevurah, que é a esfera número 5, que é severidade, e não for para Netzah,
ela vai desequilibrar. Então, precisa unir essas duas esferas quando a pessoa estiver em sintonia e entender o Salmo 35. Aqui não vai dar para explicar totalmente o significado do Salmo, mas, como eu disse para você, existem algumas ligações ritualísticas que são importantes. E aí nós temos outros exemplos também de salmos que também são considerados fortes contra a injustiça, né? Corrupção, maldade, que é o Salmo 58. É um outro exemplo de um salmo que foi considerado imprecatório. E aí nós temos uma relação interessante com ele. Quando nós falamos sobre o Salmo 58, que também está nessa lista aí de tomar o cuidado dentro das cerimônias e tudo mais, e que muitas pessoas consideram um pouco forte, ele também tem uma relação com a severidade, também naquela esfera que a gente comentou. Mas qual que é a recomendação? Reflexão sobre a justiça divina e corte de negatividade, por exemplo, dentro de uma esfera, de um grupo. Não é para usar com desejo de vingança pessoal. Isso quebra uma sintonia e pode trazer consequências. E quando a gente fala também do Salmo 69, que também está nessa lista, ele tem uma relação dentro de temas, muitas vezes, de dor, de perseguição, de purificação. E ele tem uma ligação na árvore da vida aqui, ó, com duas esferas, Yesod e Gevurah. Yesod é a esfera 9, e Gevurah é a esfera 5. Então tem a questão da severidade, mas tem a questão da purificação, da geração, da libertação emocional. E é recomendado para isso, libertação emocional, fortalecimento dentro de sofrimentos na sua realidade. Para de destinar para terceiros, para de ficar criando inimigos ao teu redor, sabe? Se as pessoas estiverem muito mal, nem é recomendado, se não entender a estrutura do salmo, fazer. Existem salmos para as mais diversas finalidades e eu espero profundamente que você não precise para todas as finalidades. Então, a gente precisa tratar isso com seriedade. O Salmo 83, por exemplo, ele é uma proteção contra forças hostis, também tem relação com duas esferas, Netzah e Gevurah. Proteção energética, fortalecimento do lar, mas existem pessoas que entram dentro de uma paranoia espiritual, então não utilize. Procure entender. Da mesma forma que eu falei sobre o Salmo 91, tem uma relação que foi também colocada com cuidados, né? A gente precisa ter esses cuidados com todos os outros. Então vamos lá, vamos entrar dentro de alguns aspectos mais coordenados, tá? E nós temos aqui a utilização, então, de alguns salmos como armas positivas dentro de uma batalha. Por exemplo, o Salmo 35, combate espiritual. O Salmo 58, julgamento dos ímpios. Mas quem são os ímpios? São os sentimentos ou você sempre vai colocar contra terceiros? O Salmo 69, a perseguição e dor. Salmo 83, a destruição de inimigos que muitas vezes pega na cabeça do indivíduo e destina para terceiros, mas o maior inimigo está dentro do interior. O Salmo 109 é um dos mais severos. E o Salmo 137 também é trauma coletivo e exílio. Se você não tem uma base, é melhor realmente você procurar saber. Sabe? Por quê? Porque não existem salmos oficialmente proibidos. Existem esses cuidados. Vamos falar então porque as pessoas estão perguntando muito e muitas vezes assustadas com alguns vídeos que estão sendo falados. A gente está falando que, por exemplo, nós temos emoção, palavra e intenção. Pronto. É a tua realidade? Beleza. Alinhe isso, procure entender. Vem estudar aqui para você entender o significado. O Salmo 109, ele tem pedidos muito severos contra inimigos. Então, isso historicamente gerou temor, foi associado a orações perigosas, ele tornou-se até famoso em muitos círculos fechados. Mas isso não significa que ele está criando
alguma maldição automática. O problema não é o salmo, é o indivíduo. Agora, existe um vídeo circulando sobre, por exemplo, não poder ser feito dentro de casa. Qual que é a situação que nós temos aqui? Isso é um mito, é uma tradição ou é uma realidade energética, na tua opinião? Escreve aqui no comentário se, na tua opinião, isso é um mito, isso é uma realidade ou uma tradição energética. Por que eu estou falando isso? Teria sentido e também não teria sentido a depender do que a gente vai analisar aqui. Tá? Algumas correntes mediúnicas, algumas redes ligadas à estrutura magística falam sobre isso. Mas a gente precisa separar certas questões. O simbolismo, a psicologia envolvida, a tradição oral e alguns exageros místicos. Então, o Salmo 109 é um dos salmos imprecatórios mais intensos da Bíblia, porque ele contém denúncia, sofrimento, pedido de justiça, ruptura contra inimigos. Energeticamente, ele é muito associado a Gevurah, como eu vou colocar novamente para você ver. Então, se você manter na esfera 5 aquela energia, você está ativando certas frequências que muitas vezes não podem ser trabalhadas. Ou seja, não entre em contato se você não tem o devido entendimento. Se você quer justiça a todo custo contra terceiros. Sabe? Porque ele vai entrar dentro de um rigor, de um corte, de uma justiça severa. E para entender o que é justiça é algo muito complicado. Então, existe uma atmosfera de temor em torno dele, né? E muitas crenças populares, muitos vídeos se espalharam sobre não ser feito dentro de casa, porque ele move forças muito pesadas, ele pode trazer algum conflito. E aí existem tradições orais também que falam isso e as pessoas vão ficando assustadas. O que acontece é que o Salmo 109 possui uma linguagem emocional muito intensa, tá? Então tem uma forte ativação emocional. Se uma pessoa estiver desequilibrada, se ela estiver obsessiva, cheia de ódio, usando o Salmo como vingança, não vai ser bom. Não vai ser bom. Então, para que usar? Sabe? Porque isso pode aumentar uma tensão psíquica, pode alimentar paranoias das mais diversas, pode densificar emocionalmente a pessoa, o ambiente. Então, o problema não é o salmo, o problema é a consciência que o utiliza. Ficou claro isso? Se você sai no quintal e faz um salmo, tá, e a maldade está dentro de você, você volta para sua casa com a maldade no seu coração. Está dentro da sua casa. Entende? Existem realmente certas energias que movimentam dentro ou fora de casa. Mas não adianta você ir fora, você seguir um protocolo e voltar carregado de emoções negativas. Então fica muito claro isso, tá, pessoal? Quando trabalha com Gevurah, com corte, com rigor, com justiça, precisa ter um equilíbrio com Tiferet, a esfera 6, que é o Cristo, que é a beleza, que é todo um aspecto de harmonização. Mas muitas vezes as pessoas não estão preocupadas em fazer essa harmonização. Então, assim, algumas tradições, ainda falando desse salmo, recomendavam locais ventilados, ambientes mais ritualísticos, não porque isso ia trazer um mal para a pessoa, mas para evitar uma densificação ali no lugar, envolver outras pessoas, entende? Então, vamos estudar todos os salmos, existem outros para as mais diversas finalidades. Não vai direto nesses que podem, se uma pessoa estiver estruturalmente abalada, pode potencializar. Como eu disse, os salmos são ferramentas direcionadas e têm para as mais diversas finalidades. E eu espero que você não precise para todas. Então, palavra mais emoção moldam o ambiente. O que os mestres da antiguidade sempre ensinaram? Que precisa ter consciência. Salmos mais fortes são usados para proteção, para a justiça, ruptura do caos interno e não para a vingança pessoal, ataque, tá? Nós temos que ter uma visão mais elevada, sobretudo sobre esse que eu estou falando. Então, o inimigo muitas vezes pode ser o medo na tua vida, o vício, a obsessão, a autodestruição, um caos interior. Então,
certos salmos são utilizados como ruptura desses padrões. Precisa ter maturidade, entendimento, sabe? Não é, só fazer porque você ouviu falar. Então, assim, ele foi, vamos falar ainda sobre, só para fechar o 109, que eu sei que a maioria das pessoas tem problema em relação a ele e ficam com medo. Ele ficou conhecido como um salmo muito forte, realmente, porque ele tem essa linguagem de justiça, de confronto, e essa ideia de que não pode ser feito e tudo mais. Então, vamos entender isso. Além de tudo isso, desses cuidados, o verdadeiro cuidado, ele não está simplesmente só em você escolher um local, mas é no teu estado emocional, é na intenção de que você utiliza qualquer salmo, que são ferramentas, que são canções, e que muitos têm utilização para prosperidade, para saúde, para você ter uma melhoria. Então, se você entra em contato com o sagrado, ele amplifica a sua consciência, tá? Ele reorganiza. Mas se você estiver desequilibrado, com raiva, com senso de justiça própria, você vai desequilibrar tudo, tá? Então, vamos entender então isso, tá? Nós temos aí algumas questões cabalísticas muito fortes e tem outros salmos também que são que eu vou falar aqui para que você possa entender. Muitas vezes as pessoas falam sobre o Salmo 137 e ele tem alguns versos chocantes, né? E é claro, ele está ligado a uma dor do momento, né, que estava sendo vivido, de um trauma coletivo, de uma destruição emocional de um povo. Então, é preciso ter realmente um controle emocional para, se você tiver contato com algum deles. Então, o que eu sempre recomendo? Se esses salmos estão gerando algum tipo de desestrutura e você quer direcionar para terceiros, não os utilize. Procure entender. Até mesmo o Salmo 91 tem seus momentos de força. Procure não utilizar se você estiver com sentimentos abalados. E como você pode entender melhor sobre isso? Funções cabalísticas, correspondências com a angiologia, para que você possa ter um direcionamento ideal com uma magia divina, solar, dentro dos salmos, que são caixas de ferramentas, como eu falei, o salmo é a maior caixa de ferramenta magística que existe. E unir isso para você organizar a sua vida, ter um contato com o superior, entender também sobre mantras, sobre a ciência iniciática. Participando do Clube de Ouro. Os meus alunos têm acesso a análises profundas de todos esses temas, mês a mês, com um grupo selecionado, com um grupo no WhatsApp exclusivo. Aulas que são sempre atualizadas, porque é uma assinatura. Então, se você quer ter profundidade, não ficar no superficial, entender o significado, versículo a versículo, as relações cabalísticas, as relações dentro de arquétipos do tarô, como fazer uma ritualística abençoada no teu lar, sem temor, direcionado para a tua realidade, como potencializar isso, você pode participar do Clube de Ouro, ser diretamente uma aluna ou um aluno meu. E eu vou deixar aqui na descrição e no primeiro comentário para que você faça a sua adesão. Assim que você fizer, você já vai ser direcionado para um grupo exclusivo, onde todas as atualizações são postadas. Então, magia dos salmos, magia solar, magia divina, mantras, o poder da palavra, as magias das palavras, a ciência iniciática, as correspondências com o tarô, as correspondências cabalísticas que envolvem todo esse cenário, para que você possa organizar a sua vida. Então, se você quer entender mais sobre o assunto, a oportunidade está aí, tá? Diretamente, quando você fizer adesão, você já vai ter o teu e-mail lá, o teu WhatsApp vai ser direcionado para um grupo fechado e vai poder acessar as aulas que são atualizadas sempre. Então é isso, vou deixar aqui no primeiro comentário na descrição. Se você gostou desse vídeo, deixa o teu like, coloque seus comentários e entenda escrituras, relações com diversas culturas, pontes e correspondências são fundamentais, mas é preciso que haja um entendimento e uma organização de sentimentos, porque às vezes as ferramentas estão ali,
mas o indivíduo coloca o sentimento errado e o objetivo errado. O problema não está na ferramenta, está na desorganização emocional do indivíduo. Ficou claro, pessoal? Então é isso. Um grande abraço. Coloque seus comentários, assista novamente esse vídeo e marque seus pontos. E eu te vejo com certeza aqui no nosso próximo vídeo. Até lá.